O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus: Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida por suas ovelhas. O mercenário, que não é pastor e não é dono das ovelhas, vê o lobo chegar, abandona as ovelhas e foge, e o lobo as ataca e dispersa. Pois ele é apenas um mercenário e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem, assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai. Eu dou minha vida pelas ovelhas. Tenho ainda outras ovelhas que não são deste redil. Também a elas devo conduzir. Escutarão a minha voz. E haverá um só rebanho e um só pastor. É por isso que o Pai me ama. Porque dou a minha vida para depois recebê-la novamente. Ninguém tira minha vida, eu a dou por mim mesmo. Tenho o poder de entregá-la e tenho o poder de recebê-la novamente. Esta é a ordem que recebi do meu Pai. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. As senhoras que aqui estão, ao Senhor, bem-vindos, que Deus abençoe. O senhor Marcos Mendes, que completa 50 anos, pouco tempo, não é verdade? Daqui a pouco eu alcanço o senhor. Por favor, podem se sentar. Cumprimentar também os familiares do José Geraldo Magalhães, o Pirreca, falecido ontem. Também aos familiares de Márcio Calegário, também falecido ontem. Ontem nós escutamos esse mesmo Evangelho. Teríamos a oportunidade de não lê-lo agora, na parte da manhã. Acredito ser fundamental para que ao longo dessa semana, num caminho de amadurecimento espiritual, comunitário, social, que nós lembremos-nos sempre aquilo que o Senhor no capítulo 10, versículos 11 a 18 diz: Eu sou o bom pastor. E como bom pastor devemos escutar bem a sua voz. Devemos entender o que ele nos diz. O que ele continua a nos dizer e a ensinar. Isso porque cada um de vocês que nos acompanham pela TV Horizonte, pela Rádio América e também pelo nosso canal no YouTube, cada um de nós estamos num processo de aprendizado que devemos amadurecer na vida. E a vivência cristã, o conhecimento de Jesus Cristo, o conhecimento da palavra, o conhecimento do ser cristão no meio do mundo, ele tem as suas exigências e as suas novidades. Se nós não escutarmos bem a nosso Senhor, nós podemos inclusive correr o risco de fazer o contrário do que ele nos ensina. O contrário do que ele nos indica. E infelizmente isso tem crescido muito. Exemplificar a partir da Escritura seja mais fácil. Pedro narra para a comunidade cristã, a sua primeira comunidade, a comunidade de Jerusalém, a dificuldade do encontro com aqueles que não viviam como Pedro e seus companheiros viviam, não compreendiam a vida como os companheiros de Pedro compreendiam, não entendiam a si, não sabiam a importância que carregavam, como os discípulos de Pedro também ainda não tinham, porque a comunidade de Pedro teve um contato muito
próximo de Jesus, mas ainda não tinha entendido tudo. Prova disso que eles tinham resistência com algumas pessoas. E quando Pedro vai à casa de um pagão, isso para eles é um escândalo. Porque isso significava que Pedro estava indo para um lugar onde ele se contaminaria. Isso está muito em voga em alguns grupos religiosos. Se contaminar com outras experiências. Inclusive, tem até pregações que as pessoas ficam preocupadas em falar muito das possíveis contaminações e esquecem de falar da principal, daquele que realmente purifica nossos corações, orienta nossos passos e nos ajuda a entender e a ajudar o mundo a encontrar esse grande amor que é o amor de Deus. Pedro, ao entrar nesse local, na casa de pagãos, ele está fazendo algo que seria inconcebível para o seu tempo. E a comunidade o questiona por isso. Como muitos questionam aquilo que é necessário ser feito hoje de dialogar com o tempo no qual nós estamos vivendo, escutar o que as pessoas pensam, escutar o que elas estão compreendendo da vida. Não quer dizer que nós vamos concordar, não quer dizer que nós vamos aceitar, mas entender. E entendendo-as, falar do Evangelho de modo com que também consigam entender a profundidade do que o bom pastor, Jesus Cristo, quer dizer a nós. Daí a imagem que aparece é simples. E ela fecha com a seguinte coisa. Deus teria dito, nessa experiência, para Pedro, a seguinte coisa: não chames impuro o que Deus purificou. Isso é muito importante. Porque quando nós não estamos com o coração bem atento ao que o Senhor nosso Jesus Cristo diz, o bom pastor, quando não nos colocamos no segmento dele, quando não entendemos, na verdade, que nós precisamos fazer com que as pessoas que suspiram por essa presença tão doce, amorosa, que todas as pessoas, inclusive os mais pequenos, os mais jovens, como por exemplo o Fábio, tenho certeza, se não me engano, o Fábio, que foi um dos garotos que ajudava também Pirreca a cuidar do Senhor dos Passos, correto, Fábio? E que todos ansiavam por encontrar com Jesus Cristo, todos anseiam por essa coisa gostosa e boa, que é o amor que esse Deus tem por nós. Se nós não entendermos o quanto eles estão procurando a esse amor, nós teremos a capacidade de dizer: alguns estão preparados para acolher o Senhor e outros não. Alguns podem se encontrar com Ele, outros não. E aí nós vamos nos fechando dentro de um grupinho tão pequeno, mesquinho, tacanho, e impossibilitamos outras pessoas de escutarem a voz amorosa e doce daquele que não considera nenhum de nós impuro, que não considera nenhum de nós como indigno, que não considera a nenhum de nós como desprezível, mas que do seu coração aberto, os braços abertos, espera cada um de nós para nos encontrarmos com Ele. E é triste quando nós percebemos que alguns de nós cristãos começamos a tomar a postura daqueles que interpelam Pedro e falam: como você vai à casa de uma pessoa dessa? E à medida com que nós não vamos levando a força do Evangelho, do mesmo Deus que disse a cada um de nós: ide até os confins do mundo e anunciai o Evangelho, apresentai a boa nova a todos, nós deixamos de cumprir aquilo que Ele nos pediu por último pedido. E somos infiéis ao chamado que recebemos. E deixamos de seguir o bom pastor, que nos guia pela estrada da vida para encontrarmos pessoas que, como eu, como vocês, cada um de nós aqui,
Dona Luci, Dona Lenita, Jane, a vocês que aqui estão, e que em situações tão diferentes da vida, esperam encontrar, no momento mais difícil, aquele por quem nós suspiramos. E quando o encontramos, a vida novamente toma uma nova cor. A pergunta para você que nos acompanha e que tem tantas opções de escutar tantas coisas, que tem opções das reflexões mais diversas, todas eu acredito que com as mais sinceras inclinações para fazer o bem. Uma só pergunta eu gostaria de fazer a todos nós, a mim principalmente. Será que, por considerar alguém, algum lugar ou alguma pessoa como impura, eu não deixo de anunciar o Evangelho? Eu não deixo de seguir o bom pastor? E não deixo de apresentar aquele que sacia a nossa alma, que suspira, como uma pessoa que precisa de ar para viver e busca os últimos suspiros para continuar a respirar. Há pessoas sufocadas mais do que com uma máscara, mas esperando uma força para viver cada dia. E nós corremos o risco terrível de considerar alguns mais dignos do que outros, alguns mais impuros do que outros, e deixarmos de apresentar aquele que é o pastor e que quer alcançar a todos. Hoje, nessa segunda, abrindo essa semana, por isso eu achei tão importante nós novamente escutarmos o Evangelho de ontem, como a oportunidade que nos é dada. De pararmos isso e refletirmos. Eu realmente tenho escutado o Senhor que fala comigo e me envia a todos. 50 anos, irmão. 50 dias, um dia, uma oportunidade, um minuto, um segundo, seja ele o tempo que for, eu tenho escutado e apontado às pessoas com quem eu convivo, o pastor, por quem nossa alma suspira e anseia encontrar, e sabemos que nele é que está a vida? Pensemos um instante sobre isso, a fim de que a nossa semana esteja alicerçada e focada naquele que é a vida.